O programa Câmara em Debate está de volta, desta vez com o vereador Fábio Rogério, agora no PL, para apresentar justamente como foi o período aqui do vereador, quase um ano na condição de vereador no exercício do mandato. Ele que é suplente, né, da coligação que o elegeu no último pleito eleitoral. Fábio, quase um ano de trabalho e, naturalmente, o parlamento, né, lhe apresentou aí algumas oportunidades. Muito do que eram ideias do Fábio candidato, agora se tornaram realidade, né? Você foi um vereador aqui que atuou na área da educação, área da cultura, área social, área de comunidade. Tocante à educação, o que é que foi marcante nesse período e, principalmente, que você conseguiu emplacar aqui na condição de vereador, já que era uma das suas bandeiras ao chegar aqui na casa? Marcos Rodrigues, é uma experiência riquíssima, né, em minha vida profissional, ocupar o cargo de vereador na cidade de Maceió. Lembro que quando tive a oportunidade de estar com um amigo na entrevista, falei que ia trazer um pouco da minha vivência nas pastorais sociais da Arquidiocese de Maceió, a passagem pelos conselhos de direitos e também minha formação acadêmica na Universidade Federal de Alagoas no curso de Ciências Sociais. Consegui trazer a vivência, a teoria e a prática da minha vida pública e da minha contribuição esses meses que atuei no Legislativo. Na área da educação, a gente teve uma presença, ouvindo educadores, ouvindo os estudantes, fazendo visita às escolas, e a partir daí saiu, Marcos, proposta para a gente trabalhar e fortalecer a questão da educação emocional, vendo que a violência chegou dentro e no entorno das escolas e a gente precisa dar uma resposta, e aí a gente teve esse diálogo com a secretária Jó Pereira e com pessoas que trabalham nessa proposta de educar para o respeito, para os valores humanos, para o diálogo, para a compreensão, a solidariedade, isso do ensino infantil até o ensino médio, para que a gente possa entender que os sintomas da violência que chega na escola, ele vem de casa, ele vem da família. O educador não tem culpa, a escola não tem culpa, mas a gente precisa trabalhar a fundo a raiz de todas essas questões. Vimos também a necessidade de nossas crianças e adolescentes ter uma educação voltada à valorização do meio ambiente. E aí a gente lançou o programa Escola Selo Verde, que vai dar uma premiação, que vai acompanhar projetos dentro da escola de valorização ao meio ambiente. São projetos que os próprios alunos podem desenvolver? Os próprios alunos, né, com apoio dos educadores e da comunidade escolar. Projetos que possam ser colocados em prática. Em prática, Marcos, a gente andou a cidade de Maceió e viu o quanto a nossa população coloca lixo nas ruas, descarte irregular da Jatiuca ao Jacintinho ao Vergel do Lago. Se essa educação surgisse no berço entre as crianças, adolescentes e jovens, se a gente fizer um trabalho permanente, um trabalho sério de educação ambiental nas escolas, não é agora, mas dos 20, 30 anos a gente pode mudar bastante a realidade que nós encontramos hoje, né? A gente tem, por exemplo, ecoponto e pontos para descarte irregular de lixo a 500 metros de um local que a população acostumou a jogar em locais até impedindo a passagem de veículos, de pedestres. Isso, né? Porque isso a gente vive a realidade de maior tecnologia, de consumo de tecnologia, e a cidade ainda tem que conviver com um ponto oficial de lixo, né? Isso está no roteiro lá da empresa de coleta. Né? Volto a dizer, Marcos, gente da classe alta, gente da periferia. Área nobre, a gente solicitava coleta, a equipe vinha, 2, 3 caçambas. Só dava tempo, Marcos, da equipe se deslocar para o pessoal chegar lá e depositar o lixo. Então, por que trabalhar então isso na base, nas escolas? Porque é aí que a gente precisa fazer. Não adianta mais fazer um trabalho com quem já acostumou, normalizou aquele tipo de descarte. Então, esse trabalho na área da educação, ouvimos também professores, auxiliares de salas, pessoas que fazem uma prestação de serviço, né, de forma terceirizada na educação. E aí, a partir dessa escuta, Marcos, a gente foi dialogar com o executivo, trouxe propostas para o legislativo. Essa foi a nossa contribuição na área
da educação em nossa cidade nesse tempo que nós ocupamos o cargo. Como é que a comunidade escolar ela recebe o político, Fábio? Eu sempre tive muita curiosidade em saber como é esse diálogo, porque considerando que é um espaço social e que, naturalmente, constitucionalmente falando, o município tem também as suas responsabilidades, como é essa via, né, de mão dupla aí, do contato de lá para cá e do vereador que vai até lá, como é que funciona isso? Marcos, no primeiro momento, né, há uma situação de um olhar dizendo, veio fiscalizar, você é base do prefeito, não é base do prefeito, gera essas perguntas na comunidade escolar. Gera, E aí eu sempre cheguei me apresentando, né, enquanto vereador, vindo sim fazer um papel de fiscalização, mas um papel de parceiro da escola. E a partir daí, um olhar diferente, no final, eu com o telefone já fazia contato com algumas secretarias para demandas lá do dia a dia da escola. Por exemplo, a gente está sem o auxiliar dos meninos especiais, fazia contato, já marcava uma reunião com a secretária e com a equipe para ver essas demandas. Um exemplo aqui que aconteceu esses dias, Escola Orlando Araújo, na Ponta Verde, em frente à escola, uma movimentação muito grande dos alunos, e qual foi o pedido? Colocar uma faixa de sinalização. Então, para isso, a gente entrou em contato com a Seminfra, lá é paralelepípedo. Então, a Seminfra passou o asfalto e, em seguida, a equipe da DMTT vai colocar, eu acredito, para a semana, essa sinalização. Aí vem a solicitação da poda da árvore no entorno da escola, de uma equipe para fazer a limpeza no entorno da escola. Então, são demandas, né, que, quando eu fazia a visita, fazia o trabalho de fiscalização, mas me colocava à disposição e lá mesmo, no local, na hora da reunião, já fazia contato com secretários, com coordenadores, com as equipes da prefeitura. Já fazia um encaminhamento, né? Isso. A área social ela é uma área que demanda muita atenção também em várias situações. Acredito que no mandato de um vereador perpasse ali algumas demandas também da área social. Quais foram as que chegaram até você? O que é que você conseguiu avançar nessa área? Então, Marcos, chegou ao nosso gabinete e, quando chegou ao gabinete, eu fui em loco ver as realidades. Por exemplo, voltada à questão da população em situação de rua. Aqueles que estão na vulnerabilidade social, os invisíveis da nossa sociedade, relacionado, Marcos, à violência sofrida por essa população. Nós tivemos em uma semana, e eu fiz uma fala no plenário a respeito de 2 pessoas em situação de rua, 2 trans. Uma delas eu vi, Marcos, desde a infância, né? Passava lá na minha rua, na Jatiuca, em situação de mendicância. Depois eu sempre encontrava nas portas das igrejas e no centro de Maceió, popularmente conhecida como Joelma, um jovem, 20 e poucos anos, foi brutalmente assassinado esses dias. E a gente vê na população que vive, né, nas praças, no dia a dia da cidade de Maceió, esse medo, essa preocupação. Então, eu fui até eles, já tivemos momentos com eles na rua, e a partir daí surgiu alguns encaminhamentos para a Secretaria de Segurança Pública, para o próprio município, porque a questão não é só de segurança pública, mas é uma questão social, é uma questão de saúde pública. Então, nós tivemos vários momentos de encaminhamentos, de solicitações, por exemplo, a equipe da abordagem social do município, a equipe do consultório na rua, que trabalha... Que é uma referência. São referências, né, que trabalham com a população de rua. Se você tinha conseguido encaixar esse atendimento, porque a condição de rua tira toda uma parte da dignidade, né, total, e, obviamente, sem assistência de saúde nenhuma. Né? E esse serviço do consultório são referência nacional. Né? Referências, né? O consultório na rua, a abordagem social, todos os momentos, as equipes sempre foram muito solícitas, e em alguns momentos eu estive na noite de Maceió acompanhando o trabalho, e também sai depois de uma visita a solicitação para que o gestor da pasta da saúde e da assistência dê mais condição de trabalho a essa população, consiga ampliar as equipes de trabalho, né, que são equipes que têm diversos profissionais de diversas áreas, e a gente vê a necessidade da ampliação do serviço. É uma área, Marcos, que a turma não vai pelo dinheiro, não, vai porque gosta, certo? Você passar um dia, 2, um mês na rua,
entrando em lugares que nem todo mundo consegue ir, é porque gosta do que faz. São técnicos São que técnicos, precisam, em algum momento, serem até homenageados. Sim, né? sim. Inclusive, a responsável pelo consultório na rua, a Georgina Salles, ainda não tive a honra de conceder a ela uma comenda, mas nós solicitamos uma comenda para ela e, assim que aprovada, voltarei à Câmara para fazer essa entrega com outro vereador parceiro. Então, Marcos, essa foi a realidade, né? A gente teve agora há pouco com o Movimento Nacional da População de Rua, onde eles celebraram aí mais um ano de atividade, de luta. Nós mantivemos contato com o Comitê Intersetorial da População de Rua e com aqueles que estão no dia a dia. Outra pauta social que a gente fez um trabalho permanente foi relacionada à pessoa idosa. Fiz parte da Comissão de Defesa do Idoso na Câmara, junto com o vereador Oliveira Lima. Nos reunimos por algumas vezes com o Conselho Municipal, saindo daí propostas em conjunto com a Câmara. Tivemos também muito próximo de projetos, programas que trabalham na questão da valorização da pessoa idosa, na área da cultura, na área do esporte. Então, aqui, o professor Francisco Silvestre, que inclusive recebeu a comenda através de nós como referência da pessoa idosa na cidade de Maceió, foi aquele que deu a oportunidade para a gente dialogar com esses grupos, está permanentemente recebendo demandas da área da pessoa idosa. E aí o Fábio voltou a fazer aquelas visitas à Casa do Pobre, ao São Vicente de Paulo, a Casa de Passagem, que é trabalhada pela Casa de Ranquines, que trabalha com a pessoa idosa e população em situação de rua. Fomos no Luiza de Marilac. Fizemos, Marco, um trabalho de retorno àquelas instituições que fizeram parte da nossa caminhada. E, a partir daí, levamos propostas e também trabalhos em conjunto, em parceria, né? Tive lá no Vilagem Campestre. Lá o Frei José, que já não está entre nós. Faleceu, né? Faleceu, mas eles mantêm com muita dificuldade, com muita luta. Está seguindo, né, um trabalho de cuidado com pessoas com situações que não é todo mundo que consegue cuidar. E eles lá têm um amor, um carinho que precisa de uma intervenção do poder público, porque, por muitas vezes, é o poder público que encaminha os usuários para lá. Então, vai ser uma luta, mesmo saindo desse período da Câmara, de buscar apoio, ajuda financeira, digo, para instituições, a exemplo daquela lá no Vilagem Campestre. O que é que você guarda dessa experiência? O município consegue ter uma malha já de atendimento? Pode ser aprimorado? Porque há um detalhe também nessa história aí, é que é um tipo de população, uma parte da população que não para de crescer, né? Em algum momento, as condicionantes sociais que os levam para as ruas continuam existindo, né? Dependência química, queda de padrão financeiro, abandono da família, às vezes vindo também de outros estados, isso continua de forma contínua, né? Contínua e crescente, Marcos, como você bem ressaltou, né? A população vulnerável e a população idosa, ela cresce no país. 2030, dados do IBGE, ela deve ser bem maior do que a população de crianças no nosso país. Então, se a gente não se prepara de forma planejada, organizada, para enfrentar e para buscar caminhos para que essa população tenha qualidade de vida, né? Que essa população, se desejar voltar para o mercado de trabalho, para a escolarização, ela tenha essa oportunidade, a gente precisa estar atentos para isso. Executivo, legislativo e as famílias, né? As famílias têm hoje um perfil de que, com uma certa idade, ou coloca numa instituição, num abrigo, ou então fica em casa sem participar do dia a dia, às vezes só aparece nas festividades, né, com a família. E isso a gente tem que romper. A gente tem que dar atenção, cuidado a essas pessoas que passaram a sua vida, né, cuidando dos outros, contribuindo de alguma forma com a nossa sociedade. Então, acredito que deve ser por aí o nosso olhar enquanto cidadão, enquanto ser humano cristão. A lei chega até essas pessoas, Fábio, do ponto de vista constitucional? Quando eu me refiro a isso, já que você teve um contato mais profundo, governo federal, estadual e municipal, né? Se há aí esse trabalho, essa ação conjunta, como é que funciona? Falta articular, a polarização atrapalha, o que é que...
você encontrou? Marcos, a gente encontra ainda a falta dos direitos, né, garantidos, né, de violação de direitos. O exercício real. O exercício real. Né? Se a lei fosse realmente colocada em prática, a gente não precisaria acrescentar nem reinventar nada. Mas falta muito essa articulação, esse olhar que deixa de lado a polarização, as bandeiras, as ideologias, para sentar em comum, em conjunto. Às vezes até, diante disso, Marco, deixa de vir um recurso, diante de atitudes como essa, volta recurso que poderia ser investido na qualidade de vida das pessoas. Então, eu sempre busquei aqui ter um diálogo muito próximo com todos, né? Quem vota com a gente, quem não vota com a gente, quem pensa igual aos nossos ideais e quem não pensa também, porque eu acredito que é por aí que a gente consegue construir, né? Não divide, a gente soma, a gente participa e é assim que deve ser a nossa vida, não só aqui na Câmara, no Parlamento, mas no nosso dia a dia. Pois é, as escolhas ficam para o eleitor no final, Verdade, né? Está do seu lado, enfim. Uhum. Agora, Fábio, naturalmente, tudo isso que você fala tem a ver com o essencial da atividade da vereança, né? Na atividade do vereador, que é a relação com a comunidade. Você, obviamente, tem a sorte aí, o grande privilégio de vir numa comunidade com uma relativa organização que é a da Jatiuca. Por outro lado, a sua formação religiosa lhe empurrou para demandas de outras comunidades na capital, comunidades carentes, né? Como você teve a chance de falar aí, que vendo até da maneira do descarte do lixo. Como é que você compreende hoje, depois de estar vivenciando a ideia do parlamento, essa relação casa e comunidade? Então, Marcos, a gente sente nessa ida nossa que é muito importante que o vereador esteja presente na comunidade, não só nesse ano de eleição, mas que ele utilize do mandato para estar próximo da comunidade, porque a comunidade vê nele a esperança, a referência, e sabe que ele tem força e articulação para resolver problemas, por exemplo, de infraestrutura, de iluminação, de saúde pública, de educação, de assistência. Eu lembro que, não vou citar nome, mas 2 pessoas que fazem um trabalho numa comunidade da periferia de Maceió, lá no Virgens dos Pobres 1, fez um convite. Vereador, eu gostaria muito que você fosse conhecer a minha comunidade. E no mesmo dia que ele fez o convite, eu fui na comunidade. Então, ele apresentou aonde ele reside um local onde a gente encontrou uma extrema vulnerabilidade. As pessoas vivendo num local com esgoto a céu aberto, choveu e já era, né? Não tinha um calçamento, iluminação muito precária. Eu disse, por que os postes apagados? Porque aqui eles nem entram para trocar a luminária. Então, Marcos, um gesto concreto. A gente fez a indicação, eu fui até a Secretaria de Infraestrutura. Hoje esse local, ele recebeu recapeamento, está lá asfaltado no local que era o barro e a pedra, as crianças não podiam nem ter um momento de lazer. Quando a gente chega lá, eles estão correndo, brincando, jogando bola na rua. No dia de hoje, a Ilumina está colocando LED na rua e no entorno, que é um vilas de casa. Nesse momento, no dia de hoje, ele me ligou feliz, dizendo, o pessoal chegou aqui para colocar o LED. Nós levamos, Marca, a saúde, a equipe do saúde da gente, da prefeitura, casa a casa. Uma visita com escuta qualificada, com encaminhamentos de exames, consultas. Levamos, então, a saúde, a infraestrutura, a iluminação. Vimos a realidade de algumas crianças com relação à escola, à creche, já buscamos encaminhamentos. Algumas eu fiz questão de colocar no carro e ir para a AP, ir a Pestalozzi, levar crianças especiais que a mãe disse, eu não vou mais, eu não tenho mais esperança. Eu disse, nós vamos junto, vamos tentar juntos? E aí a gente ia junto na instituição, fazia aquela ponte enquanto gestão, enquanto legislativo, enquanto gestão. Então, Marcos, eu acredito que é por aí. Se o legislador sair um pouco do seu gabinete, da sua sala e com sua equipe conhecer de perto, sem medo, os desafios, que são muitos, nós estamos vendo um legislativo que avançou e um gestor, prefeito JHC, que avançou em várias políticas sociais.
mas a gente sabe que tem muito ainda a fazer. Pelo que você descreve, é como se fosse uma rede, mas que faltam pontos que precisam estar interligados diariamente, né? E ali é o espaço onde o Legislativo pode fazer essa costura. Isso. E fazer até o Executivo reconhecer aquele Isso. problema. Né? Todos eles têm um papel importante nessa construção dessa rede, né? Todos. E essa rede, ela precisa estar bem sustentada para receber bem aqueles que mais necessitam. A gente tem locais em Maceió que estão bem contemplados com a presença, né, do Executivo, com as políticas públicas. Outros avançaram. Digo mesmo, eu passo na Orla Laguna hoje, vendo os habitacionais, vendo a intervenção da gestão municipal com aquele espaço de lazer e outros equipamentos que estão para ser construídos pela gestão na área da saúde e da educação, já é uma outra visão. As grotas de Maceió, esses dias eu estava com o prefeito, 7h30 da manhã, na Grota do Ouro Preto, o prefeito entrando casa a casa, vendo realidades, Marcos, que no primeiro momento ele já fez contato com o secretário de Infraestrutura, o secretário já chegou lá, questões pontuais, mas que vai transformar a vida daquelas pessoas. Há intervenções, às vezes, simples, até de engenharia, simples, mas que muda. Exato. Da fluidez. Faltou a presença, né? A acessibilidade, né? Então, é um grande desafio a acessibilidade, porque a gente vê o cadeirante, a gente vê o idoso nas periferias, nas grotas de Maceió. Então, é preciso esse planejamento. Aí a gente vê, Marco, a parte alta de Maceió recebendo, né, várias intervenções na parte de pavimentação, de espaços de lazer. Vem agora uma intervenção que nunca tinha visto antes na região norte de Maceió. Então, eu estou acompanhando, Marcos, de perto, um trabalho concreto da gestão, e a gente, enquanto vereador, eu participei de todas as atividades de ordem de serviço, de entrega, porque a gente cobra, a gente tem esse papel de fiscalizador, mas é também importante ter o reconhecimento do trabalho que vem sendo feito pela gestão. Fala da sua comunidade lá na Jatiuca, porque fica uma marca, né, de algo que ocorreu lá, e com ampla divulgação, feita também pelo Executivo, que é um parque que homenageia as mulheres e que recupera um pouco a importância daquele pedaço da cidade, já que comercialmente é uma área que está em franca expansão, né, gastronômica e comercial em geral, que é lá a área do Parque da Mulher. Isso é um registro, foi indicação sua? Como é que foi essa situação? Porque eu vi que houve uma repercussão grande da entrega desse equipamento, né? Isso. O Parque da Mulher, Marcos, ele se tornou, né, no dia de sua entrega oficial, o momento mais marcante da minha trajetória aqui na Câmara de Vereadores. No mês de junho de 2020, eu levei o prefeito de Maceió, JHC, pré-candidato a prefeito, ele deputado federal, a conhecer aquele espaço. Lá, na oportunidade, ele caminhando comigo e com mais 8 amigos, ele viu um local de descarte irregular de lixo, de metralhas, em plena área nobre. Tinha uma quadra de futebol totalmente deteriorada, acabou a quadra naquele momento. E ela também feita de uma qualidade não muito boa, porque a quadra era feita de asfalto, de pinche. E aí a gente caminhou com o prefeito e disse: prefeito, tem um projeto, mas esse projeto ainda não saiu do papel. E ele se comprometeu, ganhando eleição, de fazer uma intervenção tanto lá como na Praça da Bíblia. E assim foi feito. E o Parque da Mulher, a gente esperava uma praça apenas, mas não a grandeza que é aquele parque, com 2 quadras de esporte, com espaço pet, com uma academia, com 2 espaços lindos para as crianças, com 2 praças de alimentação para mulheres empreendedoras da região. Então, todas que estão lá trabalhando, comercializando diversos tipos de alimentos de degustação são mulheres. Então, esse espaço ele vai ser da cultura, como a semana passada teve uma feira do artesanato. Esse espaço vai ser dos idosos, do entretenimento, não só da Jatiuca. Eu estou vendo pessoas, Marcos, de toda a parte de Maceió. Passou ali, faz questão de passar a noite e a tarde conhecendo os espaços do Parque da Mulher. Uma área muito arborizada, né? Isso. Tem uma área ali próxima ao passaporte do PC, né? Que um dos vizinhos foi quem plantou algumas árvores, isso, né?
já não está mais entre Não, nós. seu Fernando. E ficou lá a referência, né? Verdade. As árvores realmente hoje dão uma sombra muito boa e para a realidade ambiental hoje, ter um local daquilo ali é um privilégio. Privilégio. Minha tia do Rio de Janeiro passou esses dias aqui e disse: Fábio, a gente não encontra no Rio de Janeiro um espaço como esse, um espaço público, aberto, uma praça. A outra que veio também, uma outra tia minha de Santos, disse: a gente não tem um local como esse aqui. Vocês são privilegiados. Olha, e outra coisa, Marcos, está muito tranquilo lá. A gente vê o pessoal 10, 11 horas da noite, tranquilamente lá, um espaço que, quando a família ocupa, não chega ao marginal, não chega a violência, não chega o consumo de drogas. Então, o Parque da Mulher está sendo isso para a nossa região. Foi uma grande vitória a gente ter o Parque da Mulher lá. Temos outros desafios na própria Jatiuca, sim. A Jatiuca não é só essa área bem atendida. Nós temos a Jatiuca, que precisa de uma unidade de saúde, e o Fábio fez essa solicitação ao secretário de Saúde. Já tem demanda para isso. Já tem demanda. A Jatiuca não tem uma creche, e não é só a Jatiuca, aquela região toda, Ponta da Terra, só tem um agora na área do Poço. Nós temos também uma situação crônica que é aquela rua Soldado Eduardo Santos e as ruas transversais que com qualquer chuva viram um rio. O Fábio incansavelmente foi ao secretário de Infraestrutura, aos que passaram, né, na gestão, ao próprio prefeito JHC. Então, tem aí, Marcos, sim, um planejamento para que a gente possa realizar aquela obra de drenagem, porque toda aquela rede daquelas ruas ali, por trás da Avenida Júlio Marques Luz, ela não serve mais, ela está sucateada, deteriorada. Então, é preciso trocar toda aquela rede. É uma obra que vai passar 1 ano de serviço, mas a gente está lutando, depois aí de 40 anos que se tentou com vários gestores e não teve êxito, tentando até o final do mandato do prefeito JHC consolidar aquela obra. Existia a drenagem, né, a tubulação, mas ela se superou com o tempo, o volume, né, também. Levamos as equipes da Seminf, eles abriram, né? Eles abriram aquelas placas, né? Aquelas placas de concreto que ficam no meio da rua e mostrou para mim: olha aí, Fábio, não tem mais como recuperar, só vai outra. Está superado, né? Bom, a gente está caminhando para o final e a gente, dentro da sua relação aí de apresentações também, de discussões aqui na casa, você homenageou algumas pessoas com comenda, porque isso é importante para a atividade do vereador. Muita gente fora, às vezes, não entende, né? Por que essa indicação e por que você fez questão de fazer isso. Marcos, além da participação, propondo e aprovando através da Câmara e através do prefeito sancionando projetos relevantes na área do trabalho, na área da pessoa idosa, da educação, da cultura, nós tivemos também a oportunidade de oferecer algumas comendas como reconhecimento da trajetória, da história de vida de algumas pessoas. A exemplo do professor Francisco Silvestre, uma referência na área da pessoa idosa. A exemplo da Coronel Valdenise, um trabalho exemplar com a Polícia Militar de Alagoas na prevenção às drogas e à violência em todo o estado. A exemplo do Anderson Fidelis, músico forrozeiro, um exemplo aí da nossa cultura, da nova geração. Ele cantando, parece que a gente está vendo o Luiz Gonzaga na nossa frente. Ele personifica o Luiz Gonzaga. Tivemos a oportunidade de também oferecer uma comenda muito especial ao nosso querido Dr. Luiz Romero Farias, pela sua trajetória na área da saúde. Uma educadora foi a primeira a receber uma comenda, a Key Guimarães, ela da área do setor público, da CEMED, e também da área do Colégio Guimarães. Ela que, junto com sua mãe, 40 anos dedicado ao ensino. Tivemos um jovem também, uma forma de incentivar, potencializar o jovem, que foi o Guilherme, da Cultura Otakus, recebeu a comenda também do nosso gabinete. Hoje foi aprovada a Salete Beltrão, uma referência na área da assistência social, a Lidiane Ferraz, o Murilo Alves, do Coco de Roda. Então, Marcos, é uma forma de reconhecer. São pessoas que têm um trabalho que, às vezes, se torna não muito notável, porque a mídia não vai,
como vai em São outras anônimos, situações, né? Para a opinião são pública. guerreiros e guerreiras anônimas. Então, a gente está dando para eles um reconhecimento através das comendas. Na área da cultura, nós tivemos um projeto apresentado aqui, que é tornar patrimônio cultural e imaterial o Focoarte, que é um fórum dos artesãos e dos fazedores de cultura, e também a Liga das Quadrilhas Juninas de Alagoas. É uma forma de, através do reconhecimento, valorizá-los. Através desse trabalho, a gente dá a visibilidade devida a esses que realmente são aqueles que mantêm viva a cultura em nossa cidade de Maceió. Pois é, Fábio, é importante fazer esse fechamento, porque quando a gente fez a primeira entrevista com o Fábio, e assim como fizemos com todos os vereadores, que foi quando nasceu o Câmara em Debate, era apresentar o que eram bandeiras, o que poderia ser realizado e o que agora, fechando com o que avançou. Claro que poderia ter aí uma pauta maior, mas o tempo também depõe contra. Você agora está concluindo esse período como suplente, não, no exercício, volta a ser suplente. Queria agradecer a atenção sempre sua e da sua assessoria com o Câmara em Debate. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Marcos Rodrigues. Muito obrigado pela oportunidade. Aqui nessa casa, eu só tenho a agradecer ao servidor que me recebia na recepção, até o presidente Galba Neto, que foi muito solícito em todas as minhas pautas. Quero agradecer a toda a minha equipe. O Fábio não fez nada disso sozinho. Teve uma equipe andando comigo dioturnamente. Pisou na lama. Domingo a domingo, pisando na lama, sem dormir direito. Então, o Fábio hoje conseguiu, durante esses meses, apresentar essa proposta, esse serviço parlamentar, graças à nossa equipe, né? Quem sabe em breve a gente consegue retornar a casa. Se isso não for possível, continuarei fazendo o meu trabalho enquanto cidadão, enquanto agente político em nossa querida cidade de Maceió. Bom, tá então Fábio Rogério, mais um vereador aqui da casa, que está nesse momento, obviamente, saindo, né, do exercício, volta para a suplência. E esse foi o nosso Câmara em Debate. A gente espera que você tenha conhecido um pouco mais, compartilhe esse link para que mais pessoas conheçam, né, o nosso programa. Fica arquivado no YouTube, tá? No canal da Câmara Municipal. Sendo assim, até o próximo Câmara em Debate.